Fala, meu povo, muito boa tarde. Nós estamos aqui, sou o pastor Rafael e eu tenho uma palavra de Deus para liberar sobre você. Não importa onde você esteja agora, seja na sua casa, seja na condução, no seu carro ou acompanhando a gente pela internet, abra o seu coração e receba, porque essa palavra é uma palavra profética para esse final de semana. O tema da mensagem que eu quero compartilhar é Tempo de Boas Notícias. E o texto que eu quero ler com você está em 2 Reis, capítulo 7, a partir do versículo 1, diz assim: E Eliseu respondeu: Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. E o oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu, dizendo: Você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade, e eles disseram uns aos outros: Por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. E quando chegaram nas imediações do acampamento, não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra. De modo que disseram uns aos outros: Ouçam, o rei de Israel contratou o rei dos hititas e dos egípcios para nos atacar. Então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram, entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: Não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Eu vou repetir. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Quando a gente olha para esse texto, o contexto que envolve essa passagem é a ideia de que a cidade de Samaria está cercada e ela está sofrendo por causa desse cerco. O exército sírio, comandado por Ben-Hadad, sitiou a cidade de Samaria de uma forma implacável. Então ninguém entrava, ninguém saía, a cidade estava completamente fechada e com o passar do tempo a comida não chegava, os recursos começaram a acabar e a fome se instaurou. O capítulo 6 ele vai mostrar pra gente quão desafiador era o cenário. A crise era tão severa que o povo passou a pagar caro por alimentos que eram considerados impuros e impróprios perante a lei. Uma cabeça de jumento, animal considerado impuro pela lei, custava cerca de 80 ciclos de prata. Fazendo uma conversão, era mais ou menos R$3.300 numa cabeça de jumento. Uma simples caneca de esterco de pomba era vendida por 5 ciclos de prata, algo em torno de R$200 se convertêssemos hoje. Essa fome, ela não era apenas uma fome física, mas ela também expunha uma decadência social, uma decadência moral, uma decadência espiritual que a cidade de Samaria e, consequentemente, o povo de Israel vivia. A crise chegou num nível tão sombrio que 2 mulheres fizeram um pacto horroroso. Elas combinaram entre elas de matarem os seus próprios filhos e comerem os seus próprios filhos. E assim fizeram, mataram o filho de uma, se alimentaram, mas quando chegou a vez de matar o filho da outra cumprir a sua parte no acordo que elas fizeram, essa mulher escondeu o seu filho. E aquela primeira que cumpriu com a sua parte no acordo ficou desesperada. E nesse momento ela viu o rei Jorão caminhando pelas muralhas e ela faz um apelo, ela diz: Rei, olha só o que está acontecendo, nós fizemos, e ela conta o acordo que fez. E o rei Jorão, ao ouvir esse relato tão drástico, tão lastimável, ele rasga as suas vestes e ele libera uma palavra dizendo: que Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu continuar sobre os seus ombros até o fim desse dia.
O rei Jorão, ele então envia um mensageiro, ele envia uma comitiva de oficiais até a casa do profeta Eliseu. E quando essa comitiva chega na casa do profeta Eliseu, a palavra que Eliseu libera é exatamente essa que nós lemos aqui no capítulo 7, versículo 1. Ouçam a palavra do Senhor. Amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, aquilo que está faltando vai sobrar. Amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, o que hoje é um problema vai estar solucionado. Mas antes de eu começar a pregar efetivamente, eu quero que você entenda algumas verdades desse texto. Na antiguidade, a fome e a seca eram vistos como sinais da ausência da bênção de Deus. Se existia fome e seca, não existia bênção de Deus, porque sem chuva não há colheita, sem colheita não há vida, sem vida não há bênção, porque bênção e vida se misturam. Mas aqui a situação é diferente, porque o problema de Samaria não era seca, o problema de Samaria era cerco. O problema não era que Deus não tinha mandado a provisão, o problema era que o inimigo estava impedindo o povo de acessar algo que já era deles. E tem gente que está me ouvindo aqui hoje, que está vivendo escassez, não porque Deus não liberou, mas porque o inimigo levantou um cerco espiritual ao redor da sua vida. Não é falta de provisão do céu, é bloqueio na terra. O problema não é a ausência de promessa, mas é a oposição no acesso. A bênção de Deus já foi liberada, mas o cerco que tem se levantado tem tentado impedir a sua chegada. A verdade é que o diabo sabe que ele não pode impedir Deus de nos abençoar, porque a palavra de Deus diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A boa notícia para você é: você não vai ser abençoado, você já é abençoado em Cristo Jesus. Então o diabo sabe que ele não pode impedir Deus de te abençoar, mas o que ele faz? Ele tenta criar barreiras para te manter distante daquilo que Deus já liberou para você. Ele cerca a sua mente com medo, ele cerca o seu coração com incredulidade, o seu casamento com frieza, as suas emoções com ansiedade, as suas finanças com bloqueio, o seu ministério é cercado com oposição. Mas eu vim hoje aqui como profeta de Deus para dizer para você: todo o cerco que o inimigo levantou vai cair por terra em nome de Jesus. A porta que estava trancada vai se abrir e aquilo que parecia inacessível vai se tornar um testemunho nas tuas mãos. Aleluia! Eu começo a aprender algumas verdades nessa história. E a primeira verdade está no versículo 1. Quando a comitiva do rei de Israel chega diante de Eliseu com um decreto de morte, dizendo: Eliseu, até o final desse dia você vai morrer. Eliseu nem para ouvir. Eliseu libera uma palavra profética. Ele diz: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, aquilo que falta vai sobrar. Olha que interessante, tinha um cenário de medo, de fome, de desespero. Quando a cidade estava cercada e a esperança parecia enterrada, Eliseu se levantou com uma palavra profética. Presta atenção, o que Eliseu era? Profeta. E o que o profeta faz? Profetiza. Presta atenção, Eliseu não descreve o que está vendo, Eliseu anuncia aquilo que o céu está dizendo. Enquanto o povo só conseguia enxergar a escassez, o profeta estava ouvindo o céu e declarando abundância. Deixa eu te ensinar algo, meu lindo. Crises não param profetas, crises revelam profetas. Quando o mundo diz acabou, não tem mais jeito, Deus levanta alguém para declarar: Deus está começando algo novo, tem um novo começo de Deus acontecendo na tua história. Deixa eu te ensinar a primeira lição que eu aprendo nesse texto, a primeira verdade que eu aprendo nesse texto: as crises não podem calar a voz profética. Eu vou repetir. As crises não podem calar a voz profética. Gente para narrar o caos já tem muita por aí. Deus está à procura de gente que anuncie o futuro. Deus está à procura de gente para anunciar aquilo que o céu está dizendo. Gente para repetir notícia da terra, para dizer que não vai ter mais jeito, que não dá certo, que não tem solução. Já tem um monte por aí. Deus está levantando nesses dias gente para dizer: olha, o homem pode dizer que é o fim, mas Deus diz: tem jeito, tem restauração. Deus é o Deus que faz novas todas as coisas. Deixa eu te ensinar algo: você não foi chamado para repetir a notícia da terra, você foi chamado para liberar a notícia do céu.
Aí alguém vira e fala assim, mas pastor, isso não é normal, isso é negar a realidade. Deixa eu te falar algo, a fé não nega a realidade, mas ela crê numa realidade superior. Fé não é você negar a realidade do laudo médico, da doença, não, mas é crer que acima do laudo existe uma realidade do Jeová Rafá, que é aquele que cura, é aquele que cura, que transforma. Presta atenção, pastor, mas andar assim não é normal. E quem disse que Deus te chamou para viver uma vida normal, meu lindo? Deus te chamou para viver uma vida sobrenatural. Deixa eu te ensinar algo, o evangelho não é normal, porque o normal não transforma água em vinho, o normal não derruba muralha com grito, o normal não faz a gente andar sobre as águas, o normal não vence gigante com uma pedra, o normal não chama um morto há 4 dias para fora da tumba, o normal não abre o mar com um cajado, o normal não ressuscita ao 3º dia. Deixa eu te falar algo, o evangelho não é normal, o evangelho é poder de Deus. E se o evangelho não é normal, então a nossa resposta diante da crise também não será. Nós somos uma voz profética na nossa geração, você é uma voz profética na sua casa, no seu trabalho, nessa cidade, na cidade onde você está, você é uma voz profética. O diabo quer te convencer de todos os jeitos que não tem mais jeito, o diabo quer te convencer que não tem mais saída, que o caos é o fim da linha, mas Deus me trouxe aqui hoje para dizer para alguém, tem milagre chegando, tem milagre chegando, tem milagre chegando. O inimigo pode ter cercado por todos os lados, mas o socorro do céu está a caminho. Onde o inimigo cercou, Deus vai abrir um caminho. Eu tô aqui para pregar para alguém, eu tô aqui para profetizar para alguém. Prepare-se, nos próximos dias Deus vai mudar a notícia. Eu vim aqui profetizar, tem um tempo de boas notícias chegando, tem um tempo de boas notícias chegando, notícia de vitória, de provisão, de cura, de avanço, de crescimento, de expansão, de transbordar de Deus. Aleluia, aleluia. Mas o texto continua, olha aqui, o versículo 2 mostra pra gente uma realidade, que é a seguinte: Eliseu libera uma palavra profética, e quando ele libera essa palavra profética, dizendo, amanhã, na porta de Samaria, o que está faltando vai sobrar, amanhã, na porta de Samaria, o que hoje é um problema vai estar solucionado. O oficial do rei, no versículo 2, o texto diz assim, o oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Presta atenção, no meio da crise, o rei Jorão estava literalmente se apoiando na pessoa errada. O texto diz que esse oficial era alguém que não se conectava com a palavra profética, alguém que não acreditava na intervenção de Deus, alguém que reagiu com ceticismo à voz de Deus através de Eliseu. Então, a segunda verdade que eu aprendo aqui é não se apoie em quem não acredita naquilo que Deus está fazendo. Esse oficial, ele representa todos aqueles que, ao invés de alimentarem a nossa fé, alimentam as nossas dúvidas. E aqui vai uma verdade prática para a gente no nosso dia a dia. Cuidado com quem você escolhe se apoiar nos dias de crise, porque nem todo ombro é lugar de apoio. Alguns ombros vêm carregados de incredulidade, de pessimismo, de dúvida, de negatividade. Sabe, em tempos difíceis é natural a gente buscar apoio, mas é fundamental que esse apoio venha de pessoas alinhadas com aquilo que Deus está dizendo e com aquilo que Deus está fazendo. Agora, sabe o que é interessante? Esse oficial do rei, que é citado aqui no versículo 2, ele era alguém que tinha gabarito para estar nessa função. Esse oficial do rei era alguém que ele já tinha testado a sua capacidade, ele era um homem de confiança do rei. Certamente, em outras situações, ele já havia solucionado um problema para o rei Jorão, ele já havia solucionado, ele já tinha sido alguém proativo, alguém que que trouxe soluções, alguém que avançou, que venceu batalhas, e por isso ele está nessa posição. Mas olha que interessante, às vezes, aquilo que te sustentou numa estação passada pode não ter estrutura para
para te sustentar na estação que Deus está te levando a viver agora. Então cuidado, porque apoios antigos podem virar limitações novas. Tome cuidado, muitas vezes Deus vai remover alguns apoios de estações passadas. Por quê? Porque não vão suportar o peso daquilo que Deus está fazendo na estação atual. Sabe, quantas vezes nós construímos a nossa segurança em sistemas, pessoas ou relacionamentos que funcionaram antes, mas que agora estão desalinhados com o mover de Deus para a nossa vida. E mais, apoiar-se em gente sem fé é correr o risco de ter o olhar contaminado. Porque a gente incrédula não só anda, mas também impede a gente de andar também. O lugar onde você se apoia determina até onde você consegue avançar. Então, Deus esteja usando essa palavra, talvez Deus esteja usando essa palavra para te alertar, dizendo: pare de confiar cegamente em opiniões de gente que não carrega aquilo que Deus está derramando nesse tempo. Sabe, às vezes a gente, no meio de tantas coisas, tantas crises, a gente vai perguntar, conversar com algumas pessoas, se abrir para algumas pessoas, e ao invés de receber uma palavra de fé, a gente recebe uma palavra de incredulidade. A gente recebe: olha, não tem como, não tem mais jeito. Aí, presta atenção, silencia as vozes da terra para ouvir aquilo que o céu está dizendo. A terceira lição que eu aprendo é na resposta de Eliseu para esse homem. Esse oficial diz: nem se Deus abrir as comportas do céu isso poderia acontecer. Mas Eliseu vira para esse homem e fala assim: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Terceira verdade que eu aprendo nessa história é: as limitações que você abraça regularão a bênção que você experimenta. Assim que Eliseu libera uma palavra de abundância, surge a voz da incredulidade. O capitão da guarda, que era o apoio do rei, foi rápido em colocar limite no agir de Deus. Agora preste atenção, é muito fácil a gente crucificar esse capitão da guarda, dizendo: olha, é incrédulo, olha, não tem fé. Mas ele estava olhando com a lógica, ele estava olhando com a razão. Porque, fato, nos tempos bíblicos, as cidades eram fortificadas e as plantações elas aconteciam do lado de fora da cidade. Então, o fato que se o exército da Síria cercou a cidade de Samaria, então, no mínimo, do lado de fora, eles já fizeram aquilo que era de praxe fazer. Eles já queimaram os campos, eles já mataram os animais. Sabe, não há como ter plantação, porque no mínimo as plantações estão queimadas, destruídas. Então esse capitão da guarda, ao ouvir essa palavra de Eliseu, ele pensa o seguinte: olha, para ter cevada, no mínimo, tem que limpar a terra, tem que arar a terra novamente, tem que semear novamente, esperar o tempo, o tempo de plantio, o tempo de colheita, para só então colher, para então resolver o problema. Não tem como ser resolvido amanhã. Eliseu está falando isso, mas ele está emocionado. Dizer que amanhã vai ter trigo, vai ter cevada. Não sabe que leva tempo para semear, não sabe que leva tempo para colher. Enquanto Eliseu liberava o futuro, o oficial estava se prendendo ao presente, olhando com os olhos da lógica, da razão, da economia, da política, mas o profeta falava com os olhos da fé. Agora presta atenção, sempre terá um capitão da guarda do nosso lado tentando minar nossa fé. Sempre terá alguém tentando reduzir o tamanho da promessa ao tamanho da circunstância. Sempre vai ter alguém para dizer: não, Deus não pode fazer isso na tua vida, Deus não pode fazer isso na tua família, porque é grande demais. Olha para o lugar onde você nasceu, olha teu histórico, olha tua família, olha as tuas habilidades, olha a tua falta de recursos. Mas deixa eu te falar algo, tem gente que só sabe olhar para a terra, mas Deus te chamou para olhar para o céu. Ei, eu tô aqui para dizer que não vai ser a promessa que vai se adequar à tua realidade. É a tua realidade que vai ser alterada pelo cumprimento da promessa de Deus na tua história. Deixa eu falar algo, toda promessa de Deus sempre será maior do que a nossa capacidade de realização. Por quê? Porque se ela fosse adequada à nossa capacidade de realização, Deus não precisava se envolver. O nosso dom, o nosso talento, os nossos contatos, o nosso networking, tudo isso daria conta. Mas quando Deus faz, é sempre maior do que a nossa capacidade de realização. Porque se é maior do que a nossa capacidade de realização, se os recursos que nós temos não podem fazer aquilo acontecer, somente os recursos do céu, somente Deus poderia fazer. E essa é uma realidade.
O capitão da guarda olha para o campo destruído, para as lavouras queimadas, para as muralhas cercadas e pensa, é impossível. Mas ele esquece que o Deus de Eliseu, que é o meu Deus, que é o seu Deus, ele é o Deus que muda a realidade sem pedir permissão ao tempo, à economia, ao sistema. Daniel descreveu isso, ele disse isso. Deus é quem determina o tempo e as estações, porque aquilo que para a terra parece demorado, para Deus é apenas um decreto. Ele achava que para ter farinha e para ter cevada precisaria de plantio, de colheita, de tempo, de chuva, mas o céu já tinha liberado uma rota de milagre que ele nem imaginava, porque o céu não depende de tempo, depende de palavra liberada. O que vai acontecer aqui? Ele achava que precisaria de tempo, mas Deus fez acelerar. O que estava acontecendo aqui é que Deus estava inaugurando uma estação de aceleração sobrenatural. E deixa eu liberar algo sobre você. Essa estação de aceleração sobrenatural também está sendo liberada sobre você. Aquilo que levaria anos vai acontecer em meses, aquilo que levaria meses vai acontecer em semanas, o que levaria semanas vai acontecer em dias, e aquilo que levaria dias, Deus vai fazer acelerar. Uma estação de aceleração sobrenatural, uma estação de avanço, uma estação de romper. Enquanto tem gente calculando o tempo, Deus está encurtando caminhos, Deus está encurtando processos. Então cuidado, sempre que você receber uma palavra profética, cuidado para não abraçar as limitações, porque as limitações que você abraça regularão as bênçãos que você experimenta. Aí o que é interessante é que a partir do versículo 3, a narrativa ela sai de dentro da cidade e ela vai para fora dos portões da cidade. Fora dos portões da cidade, o versículo 3 diz que existiam 4 leprosos junto à porta da cidade. E esses leprosos, eles estavam ali, eles vão pro tudo ou nada. Olha, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer, porque não tem comida lá dentro, não tem comida aqui. Então, para que ficar aqui? Vamos arriscar. Se a gente, vamos até o acampamento dos arameus e vamos lá, vamos nos render. Se chegar lá e eles matarem a gente, morrer lá ou morrer aqui vai dar no mesmo. Então, pelo menos vamos arriscar. E o texto diz que eles foram lá, ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. E quando eles chegaram nas imediações do acampamento, não havia ninguém ali. Agora olha que interessante, por que os leprosos estão do lado de fora da cidade? Cumprimento da lei. Os leprosos, pela lei, eles não podiam ficar dentro da cidade, então eles ficavam do lado de fora. Do lado de fora da cidade, ninguém esperava nada de bom. Do lado de fora da cidade estavam os esquecidos, os descartados, os leprosos. Do lado de fora da cidade estão aqueles que a cidade rejeitou, mas que o céu decidiu usar. Ai, meu Deus do céu, isso aqui é maravilhoso. Deus está prestes a mostrar que enquanto a cidade chorava dentro dos muros, o céu já estava preparando o milagre fora deles. Agora eu quero que você preste atenção nisso. O próximo movimento de Deus não começa com os poderosos do palácio. O próximo movimento de Deus nessa história começa com os improváveis que estão do lado de fora da cidade, na porta da cidade. E é por isso que a quarta verdade que eu aprendo nessa história é: Deus vai usar a sua limitação como canal de milagres para você e para outros à sua volta. Eles estão do lado de fora porque eles são limitados, eles estão do lado de fora porque eles são leprosos. Mas exatamente por estarem do lado de fora, eles estão no lugar certo, na hora certa, para serem instrumentos do agir de Deus, para mudar a história de uma cidade. Agora olha que interessante, segundo a lei de Moisés, além de viver fora da cidade, o leproso, guarde isso, o leproso ele tinha que gritar a sua condição, ele gritava: leproso, 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 impuro, imundo, por onde ele passava, para impedir que as pessoas se aproximassem deles e se tornassem impuras mediante a lei por ter tido contato com o leproso. Enquanto do lado de fora, do lado de dentro estava todo mundo tentando sobreviver, do lado de fora eles estavam lutando contra o abandono. E aquilo que parecia castigo vira posicionamento estratégico. Estavam do lado de fora da cidade, mas era exatamente ali que Deus precisava que eles estivessem. Eu estou aqui para profetizar para você. O que hoje é o lugar da tua exclusão pode ser exatamente o lugar onde Deus vai começar o teu milagre. Deus usou a geografia da dor para criar o caminho da vitória de toda a cidade. E o que era uma limitação social virou uma ferramenta sobrenatural. Ei, eu estou aqui para dizer: Deus vai usar a sua ferida como porta de milagre para muitas
muita gente. O que é o leproso? É gente ferida, mas que foi usada como porta de milagre para a mudança de uma cidade. O que hoje é a tua vergonha vai ser a senha do teu testemunho amanhã. Tem coisas na vida que você hoje chama de limitação, mas amanhã você vai chamar de posicionamento estratégico. Deus não desperdiça dor, Deus não desperdiça exclusão, Deus não desperdiça história. Cada detalhe está sendo usado para te empurrar para um novo lugar. Eles foram pro tudo ou nada, mas o que eles não sabiam é que no tudo ou nada Deus já tinha preparado tudo. Ei, presta atenção, eles deram um passo sem saber o que esperar, e muitas vezes com a gente é assim. Deus vai nos colocar em lugares onde só a fé pode nos sustentar. Tem hora que um único movimento seguro é obedecer, mesmo sem ter garantia de resultado, porque quem se move na fé acaba trombando com milagre no meio do caminho. Tem gente que está de fora, mas vai ser porta de dentro daquilo que Deus vai fazer. Onde a vida te limitou, Deus vai te impulsionar para o propósito. Onde parecia ser o fim da linha, Deus vai inaugurar um novo começo, Deus vai inaugurar um novo tempo. Onde circunstâncias te pararam, Deus vai te empurrar para o centro da promessa. Agora presta atenção, eram leprosos que estavam do lado de fora, mas que decidiram caminhar. O que é o leproso? Leproso, gente que carrega feridas no corpo. E sabe o que é interessante? O texto diz que esses 4 homens, eles começaram a caminhar. E ao passo que eles começaram a caminhar, no acampamento inimigo começou um furdunço, começou uma movimentação. Vocês estão ouvindo? Vocês conseguem ouvir? Parece que tem um poderoso exército vindo aí, mas o que eles não sabiam é que na verdade eram apenas 4 homens leprosos caminhando. Mas a cada passo, no acampamento inimigo, ouvia-se o som de um poderoso exército. A quinta verdade que eu aprendo nessa história é: quando você se move, Deus se move junto com você. Quem eram esses homens? Homens feridos, mas que decidiram caminhar. Sabe o que é interessante? É que quando eu vou fazer alguns atendimentos, quando eu vou fazer alguns gabinetes, tem gente que vira para mim e fala assim: pastor, eu não quero mais caminhar, eu quero parar porque eu não aguento mais, é muita dor, é muita ferida. Mas o texto aqui está falando de 4 homens leprosos, 4 homens feridos que decidiram caminhar. E enquanto caminhavam no acampamento inimigo, Deus fez ouvir o som de um poderoso exército. Presta atenção, tem milagres que não estão esperando a nossa perfeição, estão apenas esperando o nosso primeiro passo. Eram 4 homens caminhando com dificuldade, cambaleando, mas o céu transformou o passo frágil deles num som de um exército celestial. Tem passos que parecem pequenos na terra, mas que fazem um barulho gigantesco no céu. É por isso que o diabo quer te parar de todas as formas, porque ele sabe que quando você se move, Deus se move junto com você. Eu quero liberar essa palavra sobre sua vida. O inimigo teme quando você decide andar pela fé. Aí você vira para mim e fala assim: pastor, mas o diabo está se levantando contra mim, contra a minha casa, contra a minha família, o que é que eu faço? A palavra do céu para você é: dê mais um passo, não recue, não pare, não negocie, não desista. O inferno se levanta, mas o céu te empurra para avançar, porque toda vez que você dá um passo de fé, o céu dá um passo junto com você. E a Bíblia diz que o diabo está debaixo dos nossos pés, ele já é um derrotado. A cada passo que você dá é um lembrete no inferno que você está liberando, dizendo: eu estou em Cristo, assentado nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Então você quer vencer? Dê mais um passo. Quer romper? Dê mais um passo. Quer ver muralhas caindo? Dê mais um passo. Porque Deus se move quando você se move. O céu age quando você decide sair da paralisia. A Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem, mas não há como seguir alguém que não se movimenta. Ei, então continue andando, continue caminhando, continue avançando, porque atrás de você tem sinal, tem milagre, tem provisão de Deus, tem escape de Deus vindo. Deus está indo à sua frente, porque Deus se move quando você se move. Não para agora, meu amigo, não para agora, minha amiga, dê mais um passo. Eles foram para se render, mas eles nem sabiam que o inimigo já tinha se rendido a eles. Quando eles chegaram lá, os arameus, o exército inimigo não estava mais lá. E o texto diz que eles entraram numa tenda, pegaram prata, pegaram ouro, pegaram comida, pegaram bebida, pegaram roupas e saíram. Voltaram, entraram em outra tenda, pegaram comida, pegaram bebida, pegaram prata, pegaram ouro, voltaram. E de repente eles param e falam assim: ei, não faz sentido a gente estar aqui vivendo essa realidade. E lá dentro da cidade, o povo está morrendo de fome.
Vamos voltar e vamos anunciar que esse é um tempo de boas novas. E eu concluo dizendo, o texto diz no versículo 10, que eles voltaram. E eu gosto da versão Almeida que diz, eles chegaram e gritaram aos sentinelas da porta da cidade. Nós fomos no acampamento dos arameus, não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. Eu acho interessante, eles voltaram e gritaram. Porque se tem uma coisa que o leproso sabia fazer, era gritar. E eu disse que ele gritava o quê? A sua condição. Imundo! Imundo! Leproso! Mas agora o grito é diferente. O grito agora é: tem ouro, tem prata, tem comida, tem bebida. Antes o grito era de vergonha, mas agora o grito é do milagre. A sexta e última verdade que eu aprendo nessa história é: Deus vai transformar o seu grito de vergonha em um grito de milagre. Antes era o grito de vergonha, mas agora é o grito de uma boa notícia. Não era mais o som da exclusão, agora era o grito, era o som da salvação. Eles saíram da cidade como problema e voltaram como resposta. Saíram como rejeitados e voltaram como mensageiros de um milagre. Eu estou pregando para alguém que está me ouvindo aqui. Deus está falando para você, Deus vai mudar o seu grito de vergonha em um grito de milagre. O céu já está se mexendo, já há uma movimentação no reino espiritual, o céu está prestes a mudar o teu grito. Aquilo que antes só saía da tua boca em forma de choro, agora vai sair como testemunho. O grito da dor vai virar grito de vitória, o grito de escassez vai virar grito de provisão, o grito de perda vai virar grito de restauração, o grito de vergonha vai virar grito de honra, porque tem um tempo de boas notícias chegando sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, nos seus negócios, sobre a sua cidade. Eu estou aqui para profetizar. Tem um tempo de boas notícias chegando. Deus abençoe você. Receba essa palavra. Leva essa palavra na sua vida, no seu espírito e no seu coração. Tem um tempo de boas notícias chegando sobre você.